Olá, eu sou Ivan Pontello, professor e especialista Microsoft em Educação Inovadora. Neste vídeo, a gente vai conversar sobre utilizar o Teams e o Excel para gerenciamento das notas dos alunos. Esses recursos vão facilitar a nossa vida na hora de lidar com notas de provas, notas de deveres, mas especialmente notas daqueles trabalhos que são interdisciplinares e que vários professores têm que dar nota para o mesmo trabalho dos alunos. O que nós vamos fazer é gerar uma planilha do Excel para que todos os professores possam acessar, editar e visualizar as notas. Então vamos lá. Esse é o Teams Educacional. No Teams Educacional nós vamos criar uma equipe de professores e nessa equipe de professores a gente vai colocar uma planilha do Excel para que todos possam ter acesso e gerenciar as notas dos alunos. Então vamos lá. Para criar uma equipe de professores, eu venho aqui em criar uma equipe. Vai aparecer essa tela, eu vou criar uma equipe nova. Então eu clico neste botão. Eu vou escolher o tipo de equipe PLC, que significa do inglês Comunidade de Aprendizagem Profissional. É um grupo que serve para que professores desenvolvam trabalhos em conjunto. Então a gente clica aqui e ele vai me pedir um nome da equipe, né? Pode ser, por exemplo, Professores de Humanas. Muito bem. E clico em Próximo. Agora, ele vai me pedir para inserir os professores que vão fazer parte dessa equipe junto comigo. Aí, vocês vão digitar os nomes dos colegas de vocês, né? Eu vou digitar aqui contas fictícias. Por exemplo, o iCrescer 28, o iCrescer 53, mais um, o iCrescer 49. Muito bem. São 3 professores que vão fazer parte do grupo aqui comigo. Quando eu clicar em fechar, ele já vai criar a nossa equipe. Pronto. Criada a equipe Professores de Humanas, a gente vai agora na aba Arquivos. É aqui que a gente vai organizar os arquivos e o arquivo de Excel especificamente que a gente vai utilizar. Aqui na aba Arquivos funciona um OneDrive. É o OneDrive que funciona dentro do Microsoft Teams para organizar os arquivos e as pastas desta equipe que a gente acabou de criar. Então a gente pode vir aqui em clicar em Novo, e aqui a gente pode colocar vários tipos de documento, pode subir arquivos, carregar arquivos que são do computador de vocês, mas a gente vai criar uma pasta de trabalho do Excel agora. Então, clico aqui, eu preciso dar um nome para essa pasta de trabalho. Por exemplo, notas de trabalho. Muito bem, criei. O arquivo já existe e ele já foi aberto, mas ele foi aberto dentro do próprio Teams. Eu não gosto muito dessa visualização porque eu acho ela um pouco limitada dentro da tela do Teams. Então eu vou fechar aqui para mostrar para vocês outras maneiras de abrir esse arquivo. Se eu clicar aqui, eu vou abrir o arquivo dentro do Teams, como eu mostrei para vocês. Então eu venho aqui nos 3 pontinhos aqui do lado e ele vai me dar a opção abrir. E na opção abrir, eu vou ter 3 formas diferentes de abrir o arquivo. Editar no Teams é aquela que vocês já viram. Fica aqui dentro do próprio Teams, uma janela mais limitada. Tenho então a opção abrir no Excel online ou abrir no Excel. A diferença é, esse aqui você vai abrir no navegador. Esse aqui você vai abrir no seu aplicativo desktop, no aplicativo que está instalado na sua máquina. Se você não tem o Excel instalado, você pode abrir no Excel online, que ele vai funcionar normalmente, porque você tem uma conta educacional para utilizar o Teams educacional. Então, eu venho aqui para o Excel online. Deixa ele abrir a planilha. Pronto, nós temos aqui uma planilha em Excel normal. E nessa planilha eu vou construir agora a minha base de dados. O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui na coluna A os nomes dos alunos. Normalmente, a secretaria da escola tem uma lista com os nomes dos alunos para você não ter que ficar digitando aqui cada nome de aluno, né? Então, você pega, por exemplo, a turma do, sei lá, 8º ano C, e aí você cola aqui a lista dos nomes dos alunos. Eu vou colocar aqui fictício, aluno 1, aluno 2, e aí eu vou pedir para o Excel continuar isso aqui para mim. Muito bem, vamos supor que a gente tem 17 alunos. Agora eu vou colocar aqui os nomes dos professores. Então eu vou ter aqui professor 1, professor 2. Legal.
E agora eu vou pedir para o Excel continuar isso aqui para mim. São 5 professores que vão fazer parte do trabalho, né? Pronto. Agora, cada professor tem a sua coluna para colocar nota para esse trabalho, tá? Então, eu posso fazer também aqui uma nova coluna para dizer de qual grupo esse aluno é. Porque eu posso separar a turma em grupos, né? Faço um trabalho em grupo, por exemplo. Então, o aluno 1 é do grupo 1, o aluno 2 também, o aluno 3 é do grupo 2, e aí eu vou ter 4 grupos, né? Então, eu vou espalhar aqui os alunos em grupos. Certinho. Então, agora cada aluno faz parte de um grupo dentre os 4 grupos que eu tenho. Assim, eu fico sabendo a organização dos grupos, e aí eu posso digitar a nota de acordo, né? O grupo 1 vai ter a nota, por exemplo, 10. Ele tirou 10. Então, todo mundo que é do grupo 1 tira 10. Tá certo? Eu posso buscar aqui quem são as pessoas do grupo 1 e vou digitar 10 para elas. O grupo 2 vai tirar 8. Então, eu vou digitando 8 aqui. Agora eu vou acelerar o vídeo para vocês não ficarem esperando eu digitar as notas. O professor 2, 3 e 4 vão também entrar na mesma planilha de Excel, fazer esse mesmo processo que a gente fez. Cada um vai digitar na sua coluna, respectivamente. Então, todo mundo pode ter acesso simultâneo à planilha, eles podem digitar juntos, e a vantagem é que, utilizando o arquivo dentro do Teams e abrindo aqui de forma online, o salvamento é automático. Reparem que esse arquivo já está salvo. Quando eu digito aqui uma nota, ele salva na hora. Então, isso que a gente já fez já está salvo só porque o arquivo está dentro do Teams. Eu estou editando um arquivo que está compartilhado no Teams e todo mundo pode ter acesso simultâneo. A gente vê o outro coleguinha digitando as notas, é muito interessante. Pronto, agora que eu digitei as notas, eu vou ensinar para vocês a lidar com essas notas aqui na planilha. Então, a gente vai usar 3 tipos de função. A função soma, a função média e a função se. Então, vamos supor que eu quero que a nota final seja em 50. Ou não sei, cada professor deu uma nota de um respectivo assunto, então a soma dessas notas é a soma final do trabalho. Eu posso colocar aqui, ao invés de ficar somando manualmente ou de cabeça, eu coloco uma fórmula para que o Excel resolva isso para mim. Então, eu vou colocar igual. Toda vez que eu escrevo igual no Excel, significa que o que eu estou digitando é uma fórmula, né? Ele tem que calcular alguma coisa. Então, eu vou começar com igual e eu vou dizer para o Excel, soma. Soma. E agora eu preciso dizer para ele o que eu vou somar. Então, eu vou selecionar, eu clico e arrasto para selecionar as células que eu quero que ele some. Ele escreveu aqui para mim, da B2 até a F2. Então, ele vai somar essas células aqui. Fecho o parênteses e dou Enter. Ele somou para mim. O aluno 1 ficou com 48. Quando eu clico aqui e arrasto do cantinho para baixo, ele copia a mesma fórmula para as células de baixo, né? Então, nessa célula ele somou essas células do lado. Nessa célula ele somou essas células do lado. E aqui eu tenho a nota de todo mundo da turma no formato de soma, né? Se eu não quero soma, eu quero, por exemplo, uma média, né? Olha, eu avaliei em 10 e a nota final do trabalho é 10. Então, eu preciso de uma média das notas aqui. Então, a fórmula é outra. Vou utilizar a fórmula média. Então, a média vai ser assim, igual, e aí eu escrevo média, e aí eu escrevo média, abro parênteses, é com acento, tá, gente? Seleciono as células do mesmo jeito, fecho parênteses, dou Enter. Pronto, ele calculou aqui uma média de 9,6 para esse aluno. E quando eu arrasto para baixo, ele vai calcular as médias de todos os alunos. Pronto, tem aqui a média final dos alunos
no trabalho. Muito bem. A última fórmula que eu quero ensinar para vocês é a função se, porque ela é muito útil, né? Na função se, eu tenho uma condição, eu vou criar uma condicional. Se significa assim, se alguma coisa acontecer, faça algo, tá? Então, eu vou pedir para o Excel para executar alguma ação se uma condição for cumprida, né? Então, eu vou escrever aqui para ele, olha. Se, por exemplo, essa nota média, né, for maior que 7, vamos supor que eu estou numa escola que a média é 7 em 10, né? Então, se essa nota média for maior do que 7, significa que, bom, o aluno passou. E se for menor que 7, ele está em recuperação? Vamos supor que é esse o caso, tá certo? Então, se a nota que está nessa célula for maior do que 7, o que eu vou fazer? Aí, ponto e vírgula, porque aqui terminou o meu teste lógico, né? O teste é, verifique se o valor que está nessa célula, I2, é maior que 7. Se for, aí agora eu vou escrever o valor se essa condição for verdadeira, né? Se for verdadeiro, né? Se o I2 for maior do que 7, aí escreva para mim, passou. Eu coloco entre aspas, porque entre aspas é só a palavra. Ele vai colocar aqui nessa célula a palavra passou. Se não tiver entre aspas, ele vai entender que eu estou escrevendo uma fórmula ainda, tá? Bom, e se não for atendida a condição, né? Ou seja, se o I2 for menor que 7 ou igual a 7, aí o que ele vai fazer? Ele vai escrever para mim, entre aspas, recuperação. Opa, esqueci uma aspa aqui. Muito bem. Enter. Olha só, ele entendeu que 9,6 é maior que 7, então esse aluno passou. Deixa eu arrastar para baixo para vocês verem o que vai acontecer. 7 está de recuperação. Na verdade, minha fórmula não está certa, né? Se o meu aluno atingiu 7, ele passou, ele não pode estar em recuperação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter aqui a lógica. Vamos para cá, a gente vê aqui nessa linha o que está escrito na célula, né? Qual fórmula está escrita na célula. Então, o que eu escrevi? Se o I2 é maior que 7, passou. Se não, recuperação. Ora, igual a 7 não é maior que 7, né? Então, eu escrevi errado. O que eu posso escrever aqui? Se o I2 for menor que 7, aí com certeza ele está em recuperação. Vou inverter a lógica. E se não for menor que 7, ele passou. Então, como é que funciona? Qual a estrutura da fórmula se? Eu escrevo se e coloco qual é a condição que ele vai avaliar. Primeiro teste lógico, né? A primeira parte é essa. Olha, avalie para mim se a célula é menor que 7. Se for de fato menor que 7, o que o Excel vai fazer? Ele poderia aqui fazer um cálculo, fazer uma fórmula, fazer várias coisas. Eu pedi para ele escrever, então coloquei entre aspas, pedi para ele escrever recuperação. Se for menor que 7, recuperação. E se não for, né? Se a condição não for atendida, aí, bom, se não for menor que 7, ele passou, então eu pedi para ele escrever, entre aspas, então ele só vai escrever passou. Agora dou Enter. Pronto, então a primeira célula já está certa, eu preciso arrastar isso para as outras. Vamos ver se agora a minha fórmula está certinha. Muito bem. Quem está com 6,4 ficou em recuperação. Quem está com mais do que 7 ou 7 passou. Tá certo? Então essa é a função se. Ela resolve muitas coisas para a gente aqui no Excel, né? Verifique, por favor, se essa média é maior que 7. Mas tem várias outras situações em que a gente pode usar a função se, tá certo? Então, apresentei para vocês uma maneira da gente ter um arquivo único em que todos os professores acessam e digitam suas notas. Isso facilita muito a não ficar trocando e-mail, né? Daqui a pouco tem 5 versões de planilha, você não sabe em qual o professor 5 digitou a dele, fica uma bagunça danada. Aqui no Teams, a gente tem um arquivo, todo mundo entra no mesmo arquivo, edita e pode editar simultaneamente, sem problemas, e eu fico salvo como uma única versão, né? Mostrei para vocês também como utilizar a função soma, a função média e a função se. Tá legal? Então,
isso vai nos ajudar bastante a lidar com as notas dos alunos, tanto de provas, quanto de deveres, quanto de trabalhos, mas especialmente trabalhos interdisciplinares, né? Ou pelo menos trabalhos com uma equipe de professores envolvidos. Tudo isso é possível porque eu tenho aqui à disposição o Teams Educacional. Se você já tem na sua escola o Office 365, acesse portal.office.com. Aí você já vai ter acesso ao Teams Educacional e aí você pode começar a usar agora com seus estudantes e com seus colegas professores. Caso a sua instituição ainda não tenha acesso ao Office 365, a escola vai precisar se cadastrar na Microsoft, você vai precisar pedir a um representante da escola ou da TI da escola para que se cadastre no site aka.ms/comece agora. Nesse site, a pessoa vai cadastrar a instituição escolar, vai fazer algumas configurações que são necessárias, provavelmente alguém da TI que vai precisar fazer isso, tá? E a partir daí, você vai poder utilizar o Teams Educacional. Vale lembrar que o Office 365 é gratuito para qualquer escola pública ou privada que esteja cadastrada no Mac. Tá legal? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Fiquem atentos a outros vídeos que a gente vai fazer explicando outras funções do Teams e outras ferramentas do Office 365. Muito obrigado e até a próxima.